Pessoal, então nessa aula nós vamos avançar em assuntos bastante contemporâneos no que se refere ao estudo da criminologia. Nesse bloco nós vamos tratar da criminologia ambiental e a criminologia cultural, que são pontos que estão nos editais e vai estar, por exemplo, no edital do Espírito Santo, e é importante que você entenda esses pontos e entenda as principais teorias e as principais ideias que se referem a esses pontos. Bom, quando nós começamos o estudo da criminologia, vamos fazer uma retomada bem rápida aqui. Nós começamos lá no estudo das teorias pré-científicas, né? Nós começamos no estudo da escola clássica, né? Passamos pelo estudo da escola positivista, né? Chegamos ao estudo das escolas sociológicas ou macrosociológicas, estudamos as teorias do consenso, estudamos as teorias do conflito, né? Lembre Approach e teoria crítica. O que acontece hoje em relação ao estudo da criminologia é que a criminologia meio que se desprendeu de uma coleira que existia, que era o seguinte: olha, a criminologia ela tem uma função, entender o crime, ir lá onde o crime está acontecendo, fazer um estudo do crime, alimentar a política para que a política alimente o direito. Então, tanto para aumentar a criminalização, diminuir a criminalização, você verificar questões de penologia, aplicar pena, deixar de aplicar pena, enfim, a criminologia, apesar de ser uma ciência autônoma, sempre foi estudada como algo que alimentava o direito penal. E aí, a partir, então, da teoria crítica, eu posso dizer, a partir principalmente do século XX, no final do século XX, né, você começa, vamos dizer mais precisamente a partir da década de 90, você começa a ter teorias que buscam estudar a criminologia com efeitos práticos ou para entender situações que não necessariamente vão retroalimentar o direito penal, mas simplesmente entender que o crime é um fenômeno muito complexo e que a gente precisa fazer uma abordagem complexa também, ou seja, fazendo várias análises, não só sociológica, não só filosófica. Enfim, a gente começa a fazer estudos da criminologia que inclui, inclusive nós vamos ver na criminologia cultural, que inclui o próprio comportamento, sentimentos, adrenalina, tédio, né? Enfim, vontade de disrupção, de você ferir a norma, de repente para estar bem diante de uma determinada situação, para, sei lá, para impressionar alguém. Tudo isso é importante no estudo da criminologia e era renegado a segundo, vamos dizer, a segundo nível de importância, ou terceiro nível de importância. Então, é isso que nós vamos estudar, e nós começamos a estudar a criminologia ambiental. O que seria exatamente a criminologia ambiental? Deixa eu jogar no slide aqui para vocês. O que seria exatamente a criminologia ambiental? A criminologia ambiental, na verdade, ela é um conjunto, né? Conjunto de teorias que buscam explicar o crime para um efeito muito prático, que é a neutralização desse crime, ou seja, a prevenção do crime, ou seja, da própria criminalidade, né? Então, o foco é esse, neutralização do crime e da criminalidade. Então, você faz isso entendendo alguns padrões, alguns elementos que são padronizados e que com isso você, principalmente na criminalidade de grande escala, a criminalidade que acontece nas grandes cidades, você consegue então adotar estratégias práticas para a neutralização desse crime. Então, você faz uma análise na criminologia ambiental do crime, da criminalidade e da vitimização com base em alguns padrões do meio. E a depender desses padrões, a depender do enfoque que se dá, você tem várias teorias que buscam explicar o crime e com isso também se busca a neutralização do crime. Essas teorias de criminologia ambiental, elas são estudadas principalmente nas academias de polícia, principalmente nas academias de polícia militar, porque essas teorias têm um foco muito grande na prevenção e na neutralização de um crime que está por ocorrer. Então é justamente na prevenção, né? Então são fatores que ajudam principalmente na neutralização e prevenção dos crimes que acontecem nas grandes cidades. Então, criminologia ambiental tem a ver com essas teorias. E a gente vai estudar algumas dessas teorias, que são as principais teorias
que são cobradas em provas. A partir do estudo dessas teorias, dessas ideias, se consegue então subsídios para que haja uma ação pública, vamos dizer, uma ação policial na prevenção da criminalidade. E a gente sabe que um instrumento muito importante para isso é o estudo das manchas criminais ou dos mapas de criminalidade, né? Mapas de criminalidade. Então, a análise criminal é muito importante aqui, tá? Nessas teorias que dizem respeito à criminologia ambiental. Então, a criminologia ambiental não tem nada a ver com meio ambiente no sentido meio ambiente no sentido da natureza. Aqui, a criminologia ambiental é estudo do crime na relação ambiental, ou seja, onde as pessoas estão, não é? Onde as pessoas realizam as suas atividades. Né? Que, no caso, o mais importante hoje e o que mais afeta as pessoas é a criminalidade dos grandes centros, tá bom? Então vamos lá. Bom, quais seriam os elementos que são estudados na criminologia ambiental, vamos dizer de modo geral? A lei, o ofensor, a vítima e o lugar. Bom, a lei, porque só se fala em desvio, né, para a criminologia ambiental se você está se referindo a uma violação do direito, ok? Você tem o ofensor, que é aquele sujeito que, por determinadas motivações, com determinadas propensões, vai praticar o crime ou não. Então, o ofensor, no direito penal, seria chamado de sujeito ativo, né? E você tem a vítima, aqui entra importantes estudos de vitimologia. O estudo da vitimologia, que nós vamos ver inclusive na próxima aula, é muito importante também na criminologia ambiental, mas sempre, gente, na criminologia ambiental, vocês vão ver que todas as teorias são muito práticas. Como é que a gente evita um crime específico? Como é que eu evito um furto no mercado? A criminologia ambiental vai estudar isso, tá? E do lugar, que justamente tem a ver com o ambiente onde ocorre esse crime. Cada teoria vai abordar essa questão do meio, essa questão do ambiente, essa questão do local de forma diferente. Por exemplo, nós vamos estudar uma teoria que busca desenvolver a neutralização do crime ou a prevenção do crime através do design e da arquitetura dos locais, né? Então, isso é uma forma. Outras tentam estudar as atividades rotineiras, outras as escolhas do criminoso e por aí vai. Ok? Então, todos esses elementos, eles aparecem de uma forma ou de outra no estudo da criminologia ambiental. Bom, quais são as teorias? Bom, nós vamos estudar essas teorias que são as principais teorias que se referem à criminologia ambiental. A prevenção através do desenho ambiental, CPTAD, aqui é uma sigla em inglês, né? Crime Prevention Through Environment Design, é isso, é Crime Prevention Through Environment Design, que eu né? Os autores traduzem para prevenção através do desenho ambiental, ok? Teoria das atividades rotineiras, teoria da escolha racional, teoria do padrão criminal e teoria da oportunidade. Nós vamos estudar todas essas teorias agora. Bom, o que seria a teoria do CPTED, né? Que é justamente essa primeira, prevenção através do desenho ambiental. O que seria isso, gente? Eu vou dar um exemplo bem claro aqui. Eu estava no mercado, certa vez, e aí eu estava buscando um vinho, né? E eu perguntei e tal, e eu queria dar esse vinho de presente a um amigo. Era o aniversário dele. E aí eu falei assim, cara, olha, esse vinho custava assim, uns 300 reais. É um vinho caro, né? 300 reais. Vinho no Brasil é muito caro. Com certeza na Europa seria muito mais barato esse vinho. Seria 5 euros, não sei. Mas era 300 reais aqui, mas era um vinho que meu amigo gostava. Eu não entendo muito de vinho, mas eu busquei informações e tal. Era um vinho para aquele mercado extremamente caro, um dos mais caros do mercado, inclusive, que era um mercado normal, assim, não era uma adega, alguma coisa assim. Então, eu falei lá com o gerente, não, você tem que subir essa escada e aí você entra, tem uma adega. E aí eu percebi que existia uma disposição, né, das coisas que impedia que eu, por exemplo, pegasse o vinho e saísse daquele local e não fosse visto.
Ou seja, aquele local, por ser um local onde tinha os vinhos mais caros, ele foi projetado justamente para que ele fosse um local reservado, que fosse um local mais controlado, que tinha câmeras, etc. E que quando eu saísse eu pudesse obrigatoriamente passar por um local de grande vigilância. Então, eu tenho certeza que, mesmo que inconscientemente, isso foi feito, né, para evitar furtos. E você tem vários mercados, vários projetos arquitetônicos que são criados dentro do que a gente chama de um modelo defensivo de Neumann. O que seria isso? Os projetos arquitetônicos, o desenho ambiental dos prédios, dos edifícios, das lojas e tudo mais, eles são feitos com base na prevenção do crime. Então a prevenção do crime é pensado já na construção do edifício. Olha que coisa louca, que sociedade que a gente vive, né? Então, por exemplo, a posição das janelas, a posição da guarita, o passeio público, os acessos, tudo isso é pensado em um modelo defensivo que você possa proteger o seu patrimônio. O que acontece então com isso? Você tem uma maior dissuasão do crime, ou seja, o sujeito percebe dentro daquele desenho arquitetônico uma maior possibilidade de ser pego. Você tem, por exemplo, cidades que são construídas com entradas e saídas únicas, porque o modelo arquitetônico, quando a cidade é planejada, ela foi pensada assim, para ter uma entrada e uma saída única, e geralmente é um anel viário para passagem de caminhões, esse tipo de coisa. Cidades bem planejadas, né? Então, isso também é um tipo de modelo defensivo, é uma forma também da engenharia e do design proteger de alguma forma o patrimônio. Então adotam-se várias estratégias, vigilância natural, controle de acesso e por aí vai, tá? Então, apesar de ser uma coisa bastante modernosa, mas, enfim, é uma coisa estudada, e quem for, por exemplo, estudar engenharia, quem for estudar arquitetura, pode ter esse tipo de estudo na sua formação, tá? Então, olha só que interessante, né? Quando a gente abre o leque da criminologia, a gente traz a arquitetura, traz a engenharia, traz o desenho, para o pensamento criminológico. Então, são sinais dos tempos, tá bom? Então, vamos lá. A próxima teoria que eu quero conversar com vocês é a teoria das atividades rotineiras. Teoria das atividades rotineiras. Basicamente é o seguinte, gente. A sociedade, você tem as suas atividades, tem as relações humanas que se estabelecem, né? E o crime é praticado justamente nos meios ou nas relações que são estabelecidas, né? Então você consegue estabelecer uma relação entre três elementos que a gente chama a química do crime. Um infrator motivado, uma vítima adequada e ausência de guardião. Um exemplo bastante contemporâneo disso seria, por exemplo, nos metrôs, né? Você tem ali um infrator motivado. E as motivações podem ser várias. Pode ser uma patologia, o sujeito pode ser um pedófilo, por exemplo. Pode ser lucro, pode ser o próprio sistema social, alguma coisa ligada a alguma carência social que o sujeito tenha, ou a própria oportunidade, o sujeito pratica o crime pela oportunidade de praticar aquele crime, né? Na sociologia, na criminologia cultural, você tem outros elementos, como a própria adrenalina, o tédio, enfim, tudo isso, inclusive, eu vou discutir ainda nessa aula com vocês. Então, você tem um infrator motivado, é um elemento dessa química. Uma vítima adequada, que seja adequada àquele infrator motivado. Então, se o sujeito sai à rua para furtar iPhones e a pessoa tem um Android, você tem um infrator motivado, mas você não tem uma vítima adequada, porque esse infrator está motivado a furtar iPhones e não a Samsung, por exemplo. Né? Então, porque ele já tem, por exemplo, um receptador. Ou um exemplo prático, né? O sujeito que frequenta vagões de metrô para praticar importunação sexual, para praticar importunação contra mulheres em vagões e tudo mais, né? Então, o que se fez dentro dessa teoria das atividades rotineiras quando a gente pensa nisso? Quando você combate, neutraliza um desses elementos, infrator motivado, vítima adequada, ausência de guardião, você também consegue prevenir o crime. Como é que, por exemplo, os metrôs do mundo todo conseguiram afastar essa vítima adequada desse infrator motivado nos vagões? Criaram vagões exclusivos
para mulheres, né? Então você tem vagões exclusivos para mulheres. Então, naquela situação, então você afasta a vítima adequada do infrator motivado. É claro que isso é algo muito complexo, mas que faz parte justamente do entendimento de como o crime funciona. Então, como é que você afasta, como que você consegue neutralizar um infrator motivado que encontra uma vítima adequada? A presença de guardião, seja a polícia, seja o fluxo de pessoas, seja o acompanhamento daquela pessoa com um pai, com um responsável, com uma pessoa que possa protegê-la. Então, o infrator motivado às vezes encontra a vítima adequada, mas há presença de guardião e ele não consegue praticar o crime. Às vezes você tem a vítima adequada, mas o infrator não está motivado, ou seja, alguma coisa fez com que ele desistisse da prática daquele crime. Então, você, por exemplo, isso acontece, olha só um exemplo interessante. Vamos supor que o sujeito esteja motivado a praticar crimes patrimoniais, a roubar pessoas. E essa vítima aqui, ela é adequada. Ela tem, inclusive, um iPhone. Só que, olha só como é interessante. O iPhone está desenvolvendo tecnologias para que esse telefone, esse aparelho, posteriormente não tenha valor algum se não for utilizado pelo próprio dono ali, né? Então, isso, apesar de você ter um infrator motivado, a vítima, cada vez, ela, apesar de adequada, aquele objeto passa a ser desinteressante e você tira a motivação. Então, são várias coisas que, quando você coloca, por exemplo, alarme no seu carro, quando você protege seu patrimônio com um cachorro, alguma coisa assim, ele pode estar motivado, mas ser desestimulado por alguma barreira. E aí entra também, claro, ideias de engenharia e design e proteção do ambiente que eu coloquei aqui para vocês. Tá? Basicamente, essa é a teoria das atividades rotineiras. A teoria da escolha racional, ela parte de uma ideia utilitarista. Essa teoria pensa o seguinte, olha, o criminoso, ele tem um processo de tomada de decisão. Ou seja, ele pensa nos riscos e nas recompensas. Isso a gente chama de utilitarismo. O pensamento utilitarista é o seguinte, qual é o ganho que eu vou ter? Se eu coloco na balança e percebo que eu vou perder mais do que ganhar, isso é utilitarismo. Ok? Então, se eu vou casar ou não vou casar? Quais são os benefícios de casar? Quais são os malefícios? Coloco numa balança, faço uma planilha, vou ticando. Não é isso? Isso é um pensamento utilitarista. Né? Nós estudamos esse pensamento utilitarista lá na escola clássica, então são ideias que vão sendo retomadas. Né? E aí você tem aí fases delitivas. Então, quando você pensa no processo de decisão do criminoso, a gente pensa também nas fases delitivas, no processo, no iter que ele pratica, no caminho até a realização do crime. Então você tem a seleção, ou seja, onde ele vai selecionar a vítima e os meios, etc. Você tem a determinação, ou seja, ele efetivamente vai tomar a decisão de praticar o crime. Daí ele vai ter um planejamento, mínimo que seja, em relação, vou agir assim, assado, vou me esconder ali, assado, vou usar uma arma, vou usar uma faca. Né? Tem um planejamento mínimo que seja. Tem a espreita, né? E a gente está falando aqui basicamente de crimes patrimoniais que ocorrem em grandes cidades. Você está vendo que a criminologia ambiental está muito voltada a isso. E aí você tem a ação do sujeito. Então, entender essas fases delitivas e agir nessas fases delitivas ajuda com que você neutralize o crime. Lembrando que a criminologia ambiental tem muito a ver com a neutralização do crime, com a prevenção do crime. Então, entendendo a escolha do sujeito, a tomada de decisão, você pode tomar atitudes, decisões que podem evitar o crime, ok? Então, como é que o Estado pode fazer com que os riscos sejam maiores do que a recompensa? O que a sociedade como um todo pode fazer para que os riscos sejam maiores que a recompensa? Porque acredita-se que o criminoso ele vai sempre adotar uma escolha racional, o que nem sempre é verdade. Né? Quando o criminoso ele pensa no crime, ele só pensa nos perigos imediatos, eles não pensam nos perigos mediatos, a longa distância. Por exemplo, você vai ficar preso 5, 6 anos, isso para ele é algo imediato. Ele se preocupa se ele vai ficar preso ali naquele momento, se vai resultar a prisão em flagrante. Né? Se ele perceber, por exemplo, que tem uma audiência de custódia que vai soltá-lo no próximo dia, então ele entende que ficar preso um dia é recompensa, porque ele só pensa naquela prisão em flagrante. E muitas vezes a prisão que vai ocorrer é a prisão em flagrante. Né? Em muitos casos, em muitos crimes, a única prisão que o sujeito pode ter é a prisão em flagrante. Porque depois, dependendo do processo, etc., ele vai responder em liberdade, depois vai para um regime aberto, ou mesmo semi-aberto, e muitas vezes esse semi-aberto significa liberdade quase total.
Então, esse tipo de tomada de recompensa, de decisão, que tem a ver com os riscos e recompensas, tem a ver também, claro, com as políticas que se tomam em relação ao crime e todo o comportamento da sociedade em relação a essas fases delitivas, tá bom? Teoria do padrão criminal. Essa teoria do padrão criminal é extremamente importante e interessante porque ela toma como base o espaço da atividade onde os crimes ocorrem, os trajetos e as zonas de conforto chamado de awareness space do criminoso. Isso aqui é muito interessante em investigação criminal. É importante na prevenção do crime, mas também é importante na investigação criminal, porque você tem uma seguinte ideia. Geralmente o criminoso ele vai praticar o crime na zona de conforto dele. Ou seja, dificilmente ele vai para um local totalmente desconhecido para praticar crimes. Ele conhece aquele local que ele pratica o crime ou por frequentar, ou por ser um trajeto comum dele, ou por ele ter vínculos, laços naquele local. Então, dificilmente o sujeito vai de uma região para outra, totalmente desconhecida, e pratica crimes justamente pensando nessa escolha racional. Todas essas teorias, elas meio que se intercalam, elas não são excludentes, tá? Muito, na verdade, elas são complementares. Então, o sujeito, vamos pensar no criminoso. Ele mora num local, frequenta uma praça, lá ele fuma maconha com os amigos, e aí ele frequenta uma escola, tem a casa dos amigos, tem a casa da namorada. Então vamos supor que ocorreu um crime, vamos supor que aconteceu um roubo. Ocorreu um roubo. É mais provável que esse roubo tenha sido praticado por alguém que esse roubo aconteceu no local X. Para fins de investigação policial, né, de atuação policial, faz mais sentido pensar que esse sujeito que atuou nesse local X é um sujeito que já conhecia e tinha alguma familiaridade com esse local X. Ou porque ele mora, ou porque ele frequenta, ou porque ele tem amigos, ou porque de alguma forma é uma passagem natural para ele. Dá um exemplo aqui de uma situação que aconteceu no Distrito Federal, né, há um ano, mais ou menos, em que um estudante foi morto, né, o sujeito o assaltou, né, tomou a bicicleta dele, deu um tiro covardemente e matou o rapaz. Muito bem, isso se deu assim no centro de Brasília, na zona que a gente chama de zona cívica, né, onde tem ali em frente ao Tribunal de Justiça, em frente ao Buriti, na caminho ali para a Torre de TV, Esplanada dos Ministérios. Se você não conhece Brasília, é como se fosse uma grande pista, um eixo que a gente chama de eixo monumental, local razoavelmente iluminado, apesar de ali ter uma ciclovia, tem muitas árvores, né, muito arborizada, então isso atrapalhou um pouco, mas com vigilância inclusive de câmeras e tudo mais. E aí depois a investigação foi muito complicada e o sujeito morava muito distante do local, ele morava a 30 quilômetros do local, mas ele já frequentava aquele local onde inclusive já havia praticado outros roubos. Então ali para ele era uma zona de conforto, era uma zona de awareness space para ele. Era uma zona que ele tinha consciência, ele tinha o domínio daquela área ali, vamos dizer assim. Então ele sabia, por exemplo, se houvesse movimentação policial, aí naquele ponto ele sabia que é deficitário, enfim, esse tipo de análise tudo ele fez. Né? Então, essa é uma coisa estudada bastante nas academias de polícia, também nos cursos de investigação policial e tudo mais. Bom, as teorias então que se referem à criminologia ambiental vão estudar esses aspectos da criminologia, principalmente focada na prevenção do crime. Beleza? No próximo bloco a gente volta então trabalhando com a criminologia cultural. Até mais!